Dias atrás, uma das artistas mais queridas de todos os tempos se foi, Olivia Newton-John. E eu vou falar a respeito dela nesse vídeo aqui. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, dias atrás, uma das cantoras e atrizes e figuras mais queridas do show business morreu. Olivia Newton-John. Ela faleceu com 73 anos, né? E não teve uma única pessoa que não tenha ficado, no mínimo, entristecida com a morte dela, né? Ela sempre foi muito querida, tanto na música quanto no cinema e no tipo de ativismo que ela fez nas últimas décadas, tal. E eu queria falar um pouco a respeito dela, do quanto eu gosto do trabalho dela, dos discos dela. Na verdade, a Olivia, a trajetória dela, na verdade, envolveu assim alguns aspectos até mesmo geográficos, né? Porque ela nasceu no Reino Unido em 1948, depois ela foi criada em Melbourne, na Austrália, né? E depois ela atingiu o estrelato mundial nos Estados Unidos nos anos 70. E esse estrelato veio quando saiu esse filme aqui, ó, Grease, né? Aliás, essa trilha sonora aqui é muito legal. E o Grease foi um fenômeno cinematográfico na época, né? Acho que em 1978. E ela, inclusive, estrelou esse filme ao lado do John Travolta. Você sabe bem dessa história, né? E esse filme foi um sucesso incrível, cara. Mesmo ele sendo um filme bobinho, né? Mas ele era divertido, assim. As canções eram ótimas. E a química entre a Olivia Newton-John e o John Travolta foi uma coisa tão legal, cara, que ela se estendeu para uma amizade fora das telas, e essa amizade durou até a morte da Olivia. Em 5 décadas de carreira, vamos dizer assim, os discos da Olivia Newton-John, cara, sempre foram taxados como adocicados. E isso foi, de uma certa forma, uma injustiça muito grande. Como se adocicado fosse sempre um defeito. E na verdade não, muito pelo contrário. Porque nos discos, basta que você ouça os discos que a Olivia lançou desde 1971, os álbuns dela, né? Para você perceber que essa coisa do adocicado era um negócio muito legal. E eu vou mostrar esses discos aqui para vocês, porque evidentemente que eu ainda não tenho todos, né? Porque às vezes você não consegue encontrar alguns que estejam em ótimo estado, mas eu vou mostrar alguns dos discos aqui incríveis. Então, desde que ela lançou o primeiro álbum dela, né? Que é esse disco de 1971 chamado If Not For You, que é um descasso, cara, que tem canções incríveis. Tem uma versão dela de Me and Bob McGee, que é aquela música eternizada pela Janis Joplin, uma versão muito legal, inclusive, muito digna. Tem versão dela para If, do Brad, tem música da The Band aqui, do Bob Dylan, inclusive a faixa título desse álbum aqui é uma versão que ela fez dessa canção incrível do Bob Dylan. Esse disco aqui é demais. Desde que ela lançou esse disco, tá? Até esse aqui, ó, Physical, que eu tenho na edição original inglesa em vinil. Aliás, esse disco aqui é criminosamente subestimado. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Olha que demais essa edição. Aqui, ó. Ó. Dá para ver aqui? Dá, né? Eu tô tentando ver se eu consigo colocar um enquadramento aqui. Dá para ver aqui, ó. Ó. A edição original inglesa desse álbum. Que esse disco, inclusive, como eu falei para vocês, ele é criminosamente subestimado. É um disco pop incrível, e a faixa título tem uma história sensacional, que eu vou, inclusive, fazer um vídeo para o clube de membros VIP aqui do YouTube, um vídeo
só contando histórias incríveis dessa música, Physical, tá? Contextualizando, aquela coisa toda. Mas enfim, desde que ela lançou aquele primeiro disco, e eu vou mostrar alguns outros que eu tenho aqui, ó, o Olivia, de 1972, que é bacana. Tem o Long Live Love, que é de 74. Tem o Have You Never Been Mellow, que é de 75. Tem o Let Me Be There, tá? Que é um disco de 73, que inclusive esse disco ele tem 2 títulos, porque ele foi lançado como Let Me Be There, na Austrália e nos Estados Unidos, e na Inglaterra ele tem o título de Makes My Day, tá? Só aquelas curiosidades que a gente sempre conta, né? Mas enfim, então esses discos aqui são discos que eu absolutamente adoro da Olivia Newton-John. Uma hora eu vou conseguir encontrar todos assim em ótimo estado. Mas enfim, Physical rendeu, você sabe muito bem, rendeu aquele clipe adorável, né? Em que a Olivia Newton-John embarcou naquela onda de ginástica aeróbica que depois deixou a Jane Fonda muito famosa, lembra aquela coisa toda? Inclusive essa música, eu vou fazer um vídeo lá pro Clube de Membros, eu vou contar tudo a respeito dessa canção, que ela é muito polêmica, que inclusive, por causa da letra, né, que a Olivia Newton-John, ela dizia que na época ela não tinha sacado o significado da letra, o que é uma tremenda cascata, sim, que na verdade ela quis se eximir de uma sensualidade que tinha na letra que meio que não combinava com ela, que depois, inclusive, artistas fizeram muito uso desse tipo de sensualidade nas letras, como a Madonna, por exemplo, né? E tem outro detalhe, eu vou explicar quem que faz o solo de guitarra dessa música, que é um guitarrista sensacional, mas eu vou contar isso lá no vídeo do Clube de Membros VIP aqui do YouTube, tá bom? Mas enfim, como eu estava dizendo, o termo adocicado, assim, no caso da Olivia Newton-John, sempre esteve atrelado a um romantismo, você tá entendendo? Só que esse romantismo, ele estava embutido em canções, assim, de altíssima qualidade, cara. Quando eu falo altíssima qualidade, eu estou falando em termos composicionais, né? E quase sempre associado ao country rock, a country music, country rock. E é claro que depois, nos anos 80, diante daquela pasteurização pop que aconteceu, aliás, isso é um outro papo, mas a Olivia Newton-John, ela continuou lançando discos assim com muita dignidade. E como ela tinha uma voz, lá no comecinho, muito límpida e muito associada a um visual clean, né? Mesmo quando ela tentava mostrar que ela era sexy, ela conseguia fazer isso sem o menor esforço. Então, como ela tinha essa voz límpida, essa imagem tranquila, e outra coisa, ela jamais se envolveu em qualquer tipo de escândalo na vida pessoal dela. Então, a grande maioria das pessoas atrelava a imagem da Olivia à personagem Sandy que ela fez no Grease, né? E inclusive essa associação era algo que, de uma certa forma, a Olivia ela combatia de uma maneira até meio discreta, mas ela combatia isso. Pouca gente sabe que ela começou a cantar profissionalmente com 14 anos, né? 14 anos de idade, num grupo vocal chamado Soul 4. Mas logo, todo mundo viu que ela era uma gracinha, cantava muito, ela partiu para uma carreira solo, né? E outra, ela era linda, ela era afinadíssima, cara. E essas eram características, cara, que qualquer programa de TV sempre adorou. Ela se tornou uma presença constante na TV australiana. E foi nos bastidores de um desses programas, cara, que ela conheceu um cara que foi determinante para o sucesso dela, cara. Um produtor e um instrumentista muito bom, cantor, chamado John Farrar. E aí, ele depois acabou se tornando o produtor dos discos dela, que vieram depois, tal. E ela também conheceu uma outra cantora chamada Pat Carroll. E a Olivia acabou formando uma dupla com essa cantora. E aí, quando esse duo ele resolveu fazer o caminho natural de
todo artista australiano que fazia sucesso, que era se mandar para a Inglaterra, que foi a mesma história que aconteceu com o AC/DC, com o In Excess e várias outras bandas australianas, era o caminho natural de você ir para a Inglaterra. Quando a dupla foi para lá, a Pat Carroll, ela teve um problema de visto, ela não conseguiu entrar na Inglaterra, ela teve que voltar. Mas a Olivia ficou lá. E ela tratou de manter em pé uma carreira solo ali. Ela, inclusive, ela quase ganhou aquele festival, o Eurovision, de 1974. Quando eu falo quase, porque quem ganhou aquele festival foi o ABBA, com a lendária Waterloo, né, que ali o ABBA explodiu para o mundo. E ela quase ganhou, ela só não ganhou porque o ABBA não tinha como ganhar, com essa música, inclusive. E o que acontece? A Olivia, ela acabou fazendo um certo sucesso lá no Reino Unido por conta de vários compactos que ela lançou. Até que ela aceitou os conselhos de uma outra cantora australiana que estava lá na Inglaterra e que tinha já começado a ter uma carreira nos Estados Unidos, que é uma cantora chamada Ellen Reddy. E ela tinha construído já uma carreira e ela sugeriu para a Olivia gravar em Nashville, que era, você sabe muito bem até hoje, né, que é a capital da country music mundial. Tá vendo? E a Olivia foi para lá. Quando ela começou a gravar os discos lá, cara, os puristas de country music ficaram assim muito irritados, eles detestaram. Por quê, cara? Aquela menina linda cantando, mas cantando com sotaque australiano ainda. Os puristas de country music detestaram. Só que o público em geral gostou. E esses discos, inclusive esses discos que eu mostrei aqui para você agora no começo do vídeo, esses discos venderam muito bem. E a Olivia, ela acabou ajudando a criar um estilo que era uma coisa meio country, meio pop, assim. Não era o country tradicional, era coisa bem mais pop. E era muito legal o som dela. Você pode aproveitar aí o serviço de streaming, sei lá onde você vai ouvir. Ouça esses discos que eu mostrei para você no começo do vídeo. E você vai ver que os discos são ótimos, cara. Pra você ter uma ideia, você pode perguntar para Taylor Swift, por exemplo, quantos discos da Olivia Newton-John ela ouviu e que foram muito influentes pro começo de carreira dela, cara. Pode perguntar. Só que essa carreira da Olivia, ela mudou radicalmente para melhor quando estourou o Grease, o filme, a trilha. E para você ter uma ideia do sucesso, cara, essa trilha aqui, que eu já mostrei aqui, mas é bom a gente sempre mostrar. Cadê aqui? Aqui, ó. Essa trilha aqui ainda é um dos discos mais vendidos de todos os tempos, cara. E com justiça, porque o disco é bem legal. E outra coisa, todo mundo que saía do cinema saía cantarolando duas músicas específicas que as pessoas conhecem até hoje, cara, que são os dois duetos que a Olivia fez com o John Travolta, que era aquele You're the One That I Want, e o outro era o Summer Nights, né, que tinha aquele refrão Tell Me More, Tell Me More. Pô, é demais aquilo, né? Claro que a ganância da indústria cinematográfica não iria se contentar apenas com o sucesso da Olivia no Grease. E tratou de botar a cantora para estrelar um outro filme musical, que é o Xanadu, né? O Xanadu. Aqui a gente fala, no Brasil, aqui a gente fala Xanadu, mas lá é Xanadu. Ao lado do Gene Kelly. Aliás, meu amigo e minha amiga, eu vou confessar aqui para você, o pessoal deve ter oferecido uma grana absurda e umas promessas de sexo com modelos pro resto da vida pro Gene Kelly, para ele topar participar dessa bomba. O filme é uma bomba, é uma das maiores merdas da história do cinema desde a invenção da lâmpada elétrica. Negócio impressionante. Claro, a trilha sonora era bem legal, você tá entendendo? Inclusive, engraçado, outro dia eu fui fazer esse vídeo aqui, eu não tenho essa trilha do Xanadu, que inclusive tem umas músicas muito legais, tem umas músicas da Electric Light Orchestra, do Jeff Lynne, bem bacanas, eu preciso comprar essa trilha. Mas enfim, isso é outro papo. E aí o que acontece? Esse filme, ele foi
com justiça, massacrado pela crítica e não rendeu absolutamente nada em termos de venda de ingressos. Tá entendendo? O público também ignorou total. Mas pelo menos, como eu falei, essa trilha ela é bem legal e rendeu para Olivia uma canção muito legal, titulada Magic, uma canção que é legal até hoje. E aí, evidentemente, dos anos 80 para cá, cara, como eu falei, ela continuou lançando discos com um razoável sucesso, mas só entre os fãs. Discos, como eu disse, dignos em termos de pop, mas assim, nada que se aproximasse ao que tinha acontecido com ela em termos de sucesso anteriormente, né? Vamos dizer assim. Aliás, por falar em sucesso extraordinário, cara, eu lembrei agora de uma história curiosa que aconteceu durante as filmagens do Grease, do filme. Que, evidentemente, que mudou a cabeça da Olivia. Nos últimos dias de gravação, o roteiro dizia que a personagem da Olivia, a Sandy, ela tinha que se transformar, aparecer, né, no final do filme com uma jaqueta de couro, com a calça preta apertada, uns sapatos de salto vermelhos, aquela coisa toda. Quando ela apareceu no set, vestida desse jeito, todo mundo no set de gravação se dividiu em duas turmas. Uma turma caiu de joelhos ao vê-la vestida daquele jeito. E a outra turma, cara, o pessoal começou a uivar. Uivar. Porque ela ficou demais, cara. Inclusive era uma imagem que ninguém tinha imaginado que ela poderia ficar daquele jeito. Maravilhosa, absurdamente sexy. E foi exatamente nesse momento, cara, que a própria Olivia, ela sacou, cara, que ela precisava adrenalizar a carreira dela, adrenalizar a vida dela, acrescentando uma sensualidade que até então era inédita para ela e para todo mundo que conhecia. Para usar um termo muito comum hoje, é como se ela tivesse descoberto em si mesma um empoderamento interno, vamos dizer assim, né? Que foi justamente isso que levou a Olivia a fazer esse disco aqui, ó, o Physical, né? Com a música, aquela coisa. Eu vou contar essa história a respeito desse disco e dessa música lá no vídeo que eu vou fazer com exclusividade para o nosso clube de membros VIP aqui, tá bom? Vou contar umas histórias incríveis lá. E aí, dias atrás, a gente recebeu a notícia que ela, infelizmente, ela acabou perdendo uma longa batalha que durou praticamente 30 anos. Porque foi em 1992, cara, que na mesma semana ela perdeu o pai e ela descobriu que ela tinha um câncer de mama. E aí ela fez um tratamento, um primeiro tratamento que foi muito bem sucedido, mas não foi tão bem sucedido porque nos anos seguintes a doença voltou a aparecer pelo menos 3 ocasiões e nessa última a doença acabou se espalhando para os ossos dela, né? Inclusive, toda essa luta que ela teve ao longo dessas 3 décadas, cara, fez com que ela se engajasse, vamos dizer assim, num ativismo, liderando campanhas de prevenção do câncer, de conscientização, arrecadando fundos para organizações que pesquisavam, que davam apoio a quem tinha problema de câncer. Foi assim, foi uma vida muito digna que ela teve, cara. Então, meu amigo, minha amiga, essa foi a minha opinião a respeito de uma das minhas cantoras favoritas, assim, uma figura queridíssima do show business, né? Algo muito raro nos dias de hoje. Aproveita, deixa aqui nos comentários a tua opinião a respeito da Olivia Newton-John. A carreira dela nos discos, no cinema, o que você pensa, né, a respeito dela, tá legal? E eu volto muito em breve com mais um assunto aqui
no nosso canal, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos. E mulherada, vamos prestar atenção, vamos se conscientizar de que é preciso você fazer sempre exames e fazer inclusive exame do alto toque para você se prevenir contra essa doença terrível, tá bom? Fiquem bem aí, saúde!